E aí pessoal, sejam bem-vindos e vamos falar hoje sobre pista falsa ou arenque vermelho e o uso disso na literatura. Meu nome é Antônio e vamos discutir um pouco de escrita aqui. O que é o arenque vermelho? Ok, tem aqui um arenque, beleza? Ele está vermelhinho, mas existe um arenque todo vermelho? Não existe. Isso é simplesmente um nome que a gente dá para uma falácia lógica ou uma figura de linguagem. O arenque vermelho mesmo, ele não fica vermelho. Só depois de um tratamento feito, depois ele pescado, que sim pode adquirir essa coloração vermelha, mas não existe. E aí isso chama outra atenção para a gente usar na figura de linguagem, que é o que? É um argumento que engana ou desvia a atenção em relação a um assunto mais importante. Aquele tipo de falácia muito utilizado por político, né? Você faz uma pergunta, ele vai e desvia aquela pergunta, coloca um outro assuntozinho ali e não tem uma conexão direta. Mas fica parecendo que tem. Então você está colocando uma pista falsa. Você pode utilizar isso intencionalmente ou intencionalmente eu digo, é óbvio, né? Lá mesmo na escrita. Ou com uma estratégia de retórica apenas, né? Mas que a gente quer saber do uso disso na literatura. Então, o objetivo é ver isso aqui, ó, na literatura, gente. Como que a gente usa isso na literatura? Então, o uso da pista falsa pode ser muito importante num roteiro ou num livro. Você pode incluir algumas pistas para aumentar a suspeita, aumentar o mistério e ainda colocar o leitor para pensar. O leitor vai ler aquilo e vai ficar imaginando lá de olho grudado na página pensando: ah, isso é uma pista então, eu acho que eu descobri que eu é um assassino, eu acho que eu descobri as motivações reais aqui. Então você insere isso no roteiro. Como que a gente usa? A gente usa a pista falsa de maneiras muito variadas, muito variadas. Por exemplo, você pode colocar várias pistas de maneira mais óbvia mesmo em casos de suspense. Simplesmente colocar, induzir o leitor a pensar que um determinado indivíduo que cometeu um assassinato, um determinado indivíduo que cometeu um roubo, mas na verdade não foi ele. Você só coloca umas pistazinhas, algumas características, um local que ele estava, uma roupa que ele utilizou, mas não foi ele. Outra coisa que é mais interessante e menos óbvia é você colocar pequenos conflitos durante a história que vão divergir da história principal. E esses pequenos conflitos parecem ser o cerne da história. No entanto, existem conflitos muito maiores. E aí parece que o leitor começa a ser induzido por aquele pequeno conflito. Mas o que está acontecendo? Você está só enganando o leitor para perceber que tem um conflito maior com outro personagem, que é o personagem que realmente vai atacar. A gente tem então alguns cuidados na hora de utilizar. É bom usar? É legal, é muito interessante utilizar listas de histórias. Mas vamos tomar alguns cuidados. Primeiro, vamos anotar e deixar muito claro pra gente mesmo, não pro leitor, mas pra gente mesmo, quais são as pistas falsas que nós colocamos. Pra gente não ficar enchendo de pista falsa, que não tem conexão com nada, que a gente pode se perder depois nelas, nem saber que elas foram colocadas, esquecer elas no roteiro e não ter conexão nenhuma posterior com isso, nenhuma explicação nem nada. Não que você tem que explicar completamente no final do livro ou no decorrer do livro, não tem que explicar isso obviamente, expor completamente, mas é legal você colocar essas pistas e de alguma maneira isso fazer parte mesmo do próprio enredo, da trama, aqueles fios daquela trama estarem conectados de alguma maneira. Então não precisa expor diretamente para o leitor, mas de alguma maneira o leitor consegue perceber, então não era por causa disso e por causa daquilo. Reveja sempre, então, o que tem essa conexão lá, reveja a ligação dela com o restante da trama. Não deixe pontos muito desconectados, gente. Pode parecer legal no início, mas depois fica aquele monte de ponto fora. Os leitores mais atentos vão falar, mas por que era isso? Não tem nada a ver esse negócio. Então você tem que pensar nesse ponto. Então, vai colocar? Coloque, mas conecte essas pistas falsas bem conectadas para elas existirem uma razão e profundidade maior. Havendo essa razão e essa profundidade, fica bem mais interessante, conecta melhor o leitor. Cuidado para não gerar contradições, gente. Contradições são muito perigosas. Você pode colocar, às vezes, uma pista falsa, esquecer dela porque não notou ela direito, e por acaso ela ser uma contradição no final da sua história. Alguma coisa muito mal explicada que, ao invés de parecer só parte do mistério, pode se tornar, então, um elemento que é um furo de roteiro. Então, com muito cuidado, muito cuidado. Vamos ver aqui alguns exemplos de arenques vermelhos com spoilers, né, gente? Com spoilers, tá? Então, cuidado aqui, hein? Então, exemplo de arenques vermelhos. Primeiro,
Viserys Targaryen, esse nomezinho aqui, ó, pra quem leu a série, né, da Canção do Gelo e do Fogo, ou quem assistiu Game of Thrones, né, ele é o irmão da Daenerys, gente. O irmão da Daenerys. E a Daenerys é um dos personagens principais de Game of Thrones. Mas o que acontece? Quando você vê ele pela primeira vez, ele até parece ser a principal ameaça. Um cara meio maluco, maligno, né? Um sujeito meio torpe que você fica pensando, nossa, esse cara vai se tornar rei um dia? Que coisa horrível. Então aí ele parece ser uma ameaça maior e até no início mais importante do que a Daenerys, no modo como ele é mostrado, ele é mais velho do que ela, né? O modo como ele é mostrado ali. No entanto, o destino dele demonstra que não tem nada a ver. Então ele é quase que um arenque vermelho ali. Na verdade é um arenque vermelho, né? Porque ele te faz pensar no início da trama que ele vai ser importante, mas ele é cortado abruptamente depois e percebe-se que quem é importante? A própria Daenerys. Outro exemplo, Sirius Black, que é toda a história que o Sirius Black tá no Prisioneiro de Azkaban, é um arenque vermelho. Olha, você começa a ver o Sirius Black e acha, esse carinha aqui, ó, ele é um vilão, esse cara é um vilão. Ele fugiu de uma prisão, esse cara assassinou gente, esse cara é perigoso. E a história toda é feita em relação a isso, com outras pessoas contando pro Harry Potter algumas coisas disso. Então fica sendo parecendo que ele é um perigo, ele é um risco. No entanto, apesar desses modos, do modo dele agir, dele tentar se infiltrar, dele fugir de uma prisão, percebe-se depois que na verdade havia um vilão verdadeiro na história. E o objetivo do Sirius não era nada de ser um vilão, ele era um herói. Então percebam como ele em si e toda a história em volta dele é um arenque vermelho, que te faz pensar que existe um vilão aí e te distrai do outro vilão. A morte do comediante. Em Watchmen, que eu gosto demais desse quadrinho, e o filme também gostei muito, apesar de que tem muita gente que não gostou nada do filme. Mas, bom, vamos lá. O comediante, ele morre logo no início. Então a morte dele é bastante prematura na história. E durante essa morte, aparecem alguns braços com vestimenta marrom. Então você pensa logo, quem matou é justamente um cara que tem uma vestimenta semelhante, que é o Hollis Mason. Tá? E ele odeia o comediante. Então você vai pensar, pronto, então esse sujeito, esse tal comediante foi morto por esse tal de Mason. Mas será que foi mesmo? Não, ao decorrer da história a gente percebe que não. Então isso tudo é um arenque vermelho bastante óbvio que é colocado lá. Óbvio depois quando a gente percebe quando tudo é resolvido na história, né? Mas aí tá aí um outro exemplo mais óbvio de arenque vermelho. Vimos 3 exemplos de como os arenques vermelhos podem ser utilizados. Desde pistas para assassinatos, pistas falsas, até tipos de conflitos diferentes. É isso aí, gente. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like.